Pessoal, terceira parte então do dia 1º da semana 2 de ética. Questão 128 vai falar que os registros que consistiram em objeto de apuração e aplicação de penalidade referentes à conduta ética do servidor devem ficar arquivados junto à comissão de ética e não podem ser fornecidos a outras unidades do órgão a que se encontre vinculado o servidor? Errado. Então, na realidade, é ao contrário disso. Olha só. Inciso 18. A comissão de ética incumbe fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores e os registros sobre sua conduta ética, para efeito de instruir, então, e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público. Então, eu vou mandar, então a questão está incorreta, então tem que ser fornecido. Questão 130, no âmbito da ANS é obrigatório haver comissões de éticas, competente para a realização sindicância e processos administrativos. Errado. Então, a eles é encarregado a comissão de ética orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento suscetível de censura. Ok? Então, não é a comissão competente para a realização de sindicância e procedimento administrativo. Questão 133. A constituição da comissão de ética deverá ser comunicada formalmente com indicação de seus membros titulares e respectivos suplentes à Secretaria de Administração Federal da Presidência da República. É exatamente isso que diz o artigo 2º do decreto. Então, veja, os órgãos e entidades de administração pública federal direta e indireta implementarão em 60 dias as providências necessárias à plena vigência do Código de Ética, inclusive mediante a constituição da respectiva comissão de ética, integrada por 3 servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego permanente. A constituição da comissão de ética será comunicada à Secretaria da Administração Federal da Presidência da República com a indicação dos respectivos membros titulares e suplentes. Então, vou sim comunicar à Secretaria da Administração Federal da Presidência da República. Então, a questão está correta. Questão 135. A Comissão de Ética pode aplicar a pena de censura, suspensão, não. 141. Estará sujeita à penalidade de censura, a qual é aplicada pela Comissão de Ética, mediante parecer assinado por todos os integrantes, o servidor que violar algum dos seus deveres funcionais. Perfeito. É isso que prevê o decreto. Então, a pena é aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética, então a de censura. Sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso. Então, questão correta, portanto. Questão 149. Em cada órgão e entidade da administração pública federal, direta e indireta, deve ser criada uma comissão de ética, a qual competirá a conhecer concretamente de imputação ou de procedimento suscetível de advertência ou de suspensão até 30 dias. Errado. Então, comissão de ética, quando fala de comissão de ética, é só a pena de censura e não tem advertência nem suspensão. Questão 151. De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal,
A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é pecuniária, em dinheiro? Não, é o que? Censura. 153. As condutas éticas dos servidores públicos são observadas e encaminhadas para os órgãos competentes pela Comissão de Ética para instruir e fundamentar promoções nas carreiras do Estado. Correto. Veja, a Comissão de Ética incumbe fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores os registros sobre a sua conduta ética para efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público. Correto, portanto. Questão 176. Suponha que determinado particular, sem ligação direta ou indireta com qualquer órgão estatal, tenha feito uso de informações privilegiadas obtidas por meio de seu amigo servidor público no âmbito interno do serviço público. Nessa situação, para fins de apuração de comprometimento ético, o particular não se enquadrará no conceito de servidor público previsto em lei. Correto. Por que não se enquadra? Porque ele não está nem de forma transitória como servidor público. Perfeito? Então, não está exercendo função pública, ainda que transitória, e ainda que seja ainda sem remuneração. Então, realmente, ele não vai ser enquadrado como servidor público aí. Então, a questão está correta. Então, veja, para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se como por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, preste serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem remuneração. Então ele não se enquadra em nenhum desses requisitos, então realmente ele não é servidor, então a questão está correta. 187. Somente servidores públicos estatutários que prestem serviço de natureza permanente podem ser apenados pelas comissões de ética? Somente eles? Não, nós já acabamos de ver que não é só servidores públicos estatutários. Pode ser o servidor público comissionado ou até mesmo empregado público, até mesmo aquele que preste serviço de forma transitória, ainda que sem remuneração. Então engloba muito mais do que servidores públicos estatutários, ok? Para atuar no processo instaurado para apuração de desvio de conduta no exercício do servidor público. Então, o que ele está falando aqui? Então, somente servidores estatutários que prestem serviço de natureza permanente podem ser apenados. Então, negativo. Então, todos os demais. Então, ainda que preste serviço de natureza temporária ou excepcional e sem retribuição financeira, ele vai ser apurado o comprometimento ético dele, sim. E assim, terminamos aí a última bateria do primeiro dia. Vamos para a próxima, questões são bem tranquilas. Um abraço.